Olá, pessoal, tudo bem? É, Primeira série do ensino médio. Nessa aula, nós vamos estar trabalhando com vocês, primeiramente, a resolução dos exercícios, né, lá da quinta semana, resolução dos exercícios de fixação, né, correção na realidade, e depois nós vamos estar passando os exercícios dessa semana para vocês. Quais são os exercícios dessa semana? Os exercícios dessa semana são nada mais, nada menos que exercícios, situações, problemas que envolvem função quadrática. Isso mesmo. Situações, problemas que envolvem função quadrática. Então vamos à nossa correção? Por favor, abra um livro na página 145. Abra um livro aí na página 145, por favor. Então, olha, vamos primeiro exercício a ser corrigido. Número 1. Verifique se as seguintes funções definidas como conjunto dos números reais são quadráticas. Caso sejam, identifique os coeficientes A, B e C. Então, o que esse exercício quer? Ele quer que a gente identifique, verifique se cada uma dessas funções são funções quadráticas. Caso seja quadrática, nós temos que identificar quais são os coeficientes A, B e C de cada uma. Os valores de A, B e C de cada, ok? Então, pessoal, olhem aí. Nós temos aqui a letra A, que é 5x menos 4, entre parênteses, vezes x, certo? Nós vamos ter que aplicar aqui, né, a propriedade distributiva. Então, vai ficar 5x vezes x e menos 4 vezes x. 5x vezes x, 5x elevado ao quadrado, menos 4 vezes x, menos 4x. Então, nós temos que f de x é igual a 5x ao quadrado menos 4x. Essa função é uma função quadrática? Sim ou não? Sim, porque o maior expoente da nossa variável é o quadrado. Então, ela é uma função quadrática. Então, qual é uma função quadrática e quais os valores de A, B e C? Os valores de A, o valor de A é 1, de B é 4 negativo, o de C, como não apareceu, é 0. Aqui na letra B, temos essa função, g de x é igual a x menos 4 vezes x mais 4. Aqui, mais uma vez, vamos ter que aplicar a propriedade distributiva, né? Vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4 positivo, mais 4x. Menos 4 vezes x, menos 4x, né? Menos 4 vezes 4, menos 16. Eu coloquei mais 16, está errado, é menos 16, ok? Então, vai ficar 4x menos 4x, 0. Então, x ao quadrado menos 16. É uma função quadrática? Sim, é uma função quadrática. Por quê? O x está elevado ao quadrado. Então, é uma função quadrática. Qual é o valor de A? 1. Qual é o valor de B? Não temos. Qual é o valor de C? 16 negativo. Aqui está positivo, mas é negativo, tá, pessoal? Eu troquei o sinal na hora que eu fui fazer aqui. Desculpem, foi um erro meu. Eu estou reconhecendo que eu errei nisso daqui. Não é 16 positivo, é 16 negativo. Logo, o valor de C é 16 negativo também, ok? Letra C. H de x é igual a x menos 3 vezes x menos 2 menos x ao quadrado. Mais uma vez, vamos ter que resolver, eliminar esses parênteses usando a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2,
Menos 3 vezes menos 2, menos com menos mais, 3 vezes 2, 6. Menos x ao quadrado que está lá no final. Então, vai ficar x ao quadrado menos x, 2x menos 3x mais 6 menos x ao quadrado. Vamos colocar os semelhantes próximos, né? X ao quadrado com x ao quadrado e deixar o x com o x como já está aqui. Então, olha, x ao quadrado menos x ao quadrado, 0x ao quadrado, então não tem x ao quadrado. Menos 2x menos 3x, menos 5x, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Desce o 6. Então, h de x é igual a menos 5x mais 6. É uma função quadrática? Não. Não é uma função quadrática. Por que aqui não é uma função quadrática? Não é uma função quadrática. Não é uma função quadrática devido ao fato de não ter o x elevado ao quadrado. Então, nós não temos aí uma função quadrática, ok? Então, não é uma função quadrática. Se não é uma função quadrática, não há necessidade de encontrar os valores de A, B e C. Letra D. A letra D está o seguinte. M de x é igual a 3x menos raiz quadrada de 2 vezes 3x mais raiz quadrada de 2 mais 9x. Vamos multiplicar aplicando a propriedade distributiva mais uma vez, né? 3x vezes 3x, 3x vezes raiz de 2, menos raiz quadrada de 2 vezes 3, mais com menos, menos, vai dar 3x raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Vai dar menos, porque mais com menos, menos, menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais 9x. 3x vezes 3x, 3x elevado ao quadrado. Aqui a gente não tem 3x raiz quadrada de 2 positivo e 3x raiz quadrada de 2 negativo. Um está subtraindo o outro, não é? Então, nós podemos cancelar. Então, cancela 3x raiz quadrada de 2 positivo com 3x raiz quadrada de 2 negativo. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, ó. Vamos, né? Vai poder simplificar a raiz quadrada com 2. Simplificou, sobrou apenas 2 mais 9x. Então, vai ficar 9x ao quadrado menos 2 mais 9x. Colocando em ordem aqui, vai ficar 9x ao quadrado mais 9x menos 2. É uma função quadrática? Sim, porque temos o x ao quadrado como o maior expoente da nossa variável. Então, sim, é uma função quadrática. Qual é o valor de A? 9. Qual é o valor de B? 9. Qual é o valor de C? 2 negativo. Ok? Agora vamos à letra D. Né? A letra E. P de x é igual a 2x mais meio ao quadrado. Você pode resolver isso daqui das duas maneiras. Ou aplicando o produto notável quadrado da soma de dois termos, ou então aplicando a propriedade distributiva. Como eu conheço bastante a maioria de vocês, eu sei que vocês não gostam de produto notável. Então, vou fazer pela propriedade distributiva, né? Onde eu vou multiplicar cada termo do primeiro parêntese com cada termo do segundo parêntese. Onde vai ficar 2x vezes 2x, 2x vezes meio. Então, vai ser mais 2x vezes meio. Mais meio vezes 2x, mais meio vezes meio. Aplicamos a propriedade distributiva. Agora, vamos resolver as multiplicações. 2x vezes 2x, 2x ao quadrado. 2x vezes 1 meio, multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar 2x sobre 2. Mais 1 meio vezes 2x, vai dar 2x sobre 2 de novo.
1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Dá para cancelar o 2 com o 2, ó. Sobrou apenas x, x. Ok? Então, vai dar P de x é igual a 4x ao quadrado. 1x mais 1x, 2x, mais 1/4. É uma função quadrática? Sim, é uma função quadrática. Então, como o exercício pediu, vamos ter que encontrar os valores de A, B e C. Qual é o valor de A? 4. Qual é o valor de B? 2. Qual é o valor de C? 1/4. Tá aqui. Questão 2. Dada a função f de x igual a menos x mais 5x menos 4, determine, letra A, f de 0. Determine f de 0. Então, significa que onde tem x na função, nós vamos colocar 0, né? Não é menos x? Então, eu vou colocar o menos aqui só para não ignorá-lo completamente, porque não existe zero negativo e nem positivo, né? Então, olhem, vai ficar menos 0 ao quadrado mais 5 vezes 0 mais 4. 0 ao quadrado, 0. 5 vezes 0, 0. Menos 4. 0 mais 0, 0. Menos 4, 4 negativo. F de 0 é 4 negativo. F de menos 2, né? Significa que onde tem x, nós vamos colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 5 vezes menos 2, menos 4. Por que menos 2? Porque esse menos é o da função e esse menos é o do número. Tanto que eu coloquei o número entre parênteses para não misturar os sinais, né? Então, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Então, vai ficar menos 4. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 4. Menos 4, menos 10, menos 14. Menos 14, menos 4, menos 18. Letra C. F de raiz quadrada de 5. F de raiz quadrada de 5. Então, onde tem x, nós vamos colocar raiz quadrada de 5. Então, vai ficar menos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, mais 5 vezes raiz quadrada de 5 menos 4. Onde tem raiz quadrada de x, substituímos por raiz quadrada de 5 aqui na letra C. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Dá para a gente simplificar o radical com 2. Sobrou apenas o 5, vai ficar menos 5. 5 vezes raiz quadrada de 5, 5 raiz quadrada de 5, menos 4. Menos 5 menos 4, menos 9. Então, f de raiz quadrada de 5 é igual a menos 9 mais 5 raiz quadrada de 5. Ok? Essa é a resposta da letra C. Letra D. Pediu para a gente encontrar f de menos 1. Então, significa que onde tem x, nós teremos que colocar menos 1. Então, vai ficar menos m menos 1 ao quadrado mais 5 vezes m menos 1 menos 4. Olha, onde tem x, nós colocamos menos 1 ao quadrado. O que é menos 1 ao quadrado? É menos 1 vezes menos 1 duas vezes. Você pode resolver isso aqui pelo produto notável quadrado da diferença de dois termos, ou resolver pela propriedade distributiva, como nós resolvemos aqui. Ok? Então, m menos 1 vezes m menos 1, mais 5 vezes m menos 1, menos 4. Vamos ter que aplicar a propriedade distributiva, tanto no primeiro termo quanto no segundo termo, né? Então, ó, por que sem parênteses? Porque esse menos está aqui, esse menos vai multiplicar todo o resultado, ok? Então, vai ficar m vezes m vezes menos 1, então, mais com menos menos, o menos 1 vezes m, menos 1 vezes m, mais com menos menos, 1 vezes m,
menos com menos mais 1 elevado ao quadrado. M vezes M, M ao quadrado. Menos 1 vezes M, menos M. Menos 1 vezes M, menos M. Mais 1. Propriedade distributiva aqui. 5 vezes M, menos 5 vezes 1. 5 vezes M, 5M. 5 vezes 1, menos 5, menos 4. Então, desenvolvemos todas as propriedades distributivas. Menos 1M, menos 1M. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, vai ficar menos 2M. Então, menos M ao quadrado menos 2M mais 1, mais 5M menos 9. De onde surgiu esse menos 9? Do menos 5 e menos 4, porque sinais iguais, soma e conserva o sinal, ok? Então, vai ficar menos 9. Gente, esse menos, ele está interferindo todo esse termo que está entre parênteses. Então, para eliminar esses parênteses, vamos ter que fazer joguinho de sinal. Quando faz joguinho de sinal com negativo, tudo inverte o sinal. Ou seja, o m ao quadrado que estava positivo fica negativo. O 2m que estava negativo vai ficar positivo. E o 1 que estava positivo ele vai ficar negativo. Mais 5m menos 9, ok? Então, f de menos 1, ó, vai ficar menos m ao quadrado, mais 7m menos 10. Ok? Essa é a nossa resposta. Menos m ao quadrado, mais 7m menos 10. É o valor de f menos 1. Ok? Vamos agora à próxima questão, a questão 5. A questão 5, ela fala o seguinte. Sobre a função f de reais em reais, definida por f de x é igual a 2x menos 5x, 2x ao quadrado menos 5x mais 3. Determine, letra A, quais os valores de x temos quando f de x é igual a zero. Isto é, queremos saber o valor de x quando f de x for igual a zero. Ou seja, vamos substituir o f de x por zero e encontrar os valores de x. Ao substituir o f de x por zero, nós nos deparamos com a equação de segundo grau. Então, é só resolver a equação de segundo grau. Primeiro, para resolver a equação de segundo grau, primeira coisa, nós temos que encontrar os valores dos coeficientes A, B e C. Ok? A é 2, B é menos 5, C é 3. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ser menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3. Ó, onde tem B, colocamos o menos 5. Onde tem A, colocamos o 2. Onde tem C, colocamos o 3. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Vai ser 25 menos 24. 25 menos 24, delta é igual a 1. Encontramos o valor de delta. Agora está na hora de encontrar os valores de x utilizando o teorema de Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Onde tem b, colocamos o menos 5, então vai ficar menos da forma, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 2. Menos com menos mais, fica 5 positivo, mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 1? 1. 2 vezes 2, 4. Então, está na hora de resolver um mais ou menos. Está na hora de encontrar os valores de x' e x duas linhas. X', vamos fazer a adição. Então, vai ficar 5 mais 1 dividido por 4. 5 mais 1, 6 dividido por 4. Dá uma divisão exata? Não. Mas dá para simplificar por 2. Então, simplificamos. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. X duas linhas. Ó, se no x' fizemos a adição, no x duas linhas vamos fazer a subtração. 5 menos 1 dividido por 4. 5 menos 1, 4. Dividido por 4, x é igual a 1.
Então, descobrimos os valores de x quando f de x é igual a zero. Quais são os valores de x? 2/3 e 1. Ok? Letra B. Na letra B, o exercício pediu para achar a imagem para x igual a zero. Agora, não é o f de x igual a zero, mas sim o x que é igual a zero. Então, onde tem x, nós vamos substituir por zero. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 3. 0 ao quadrado, 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, menos 5 vezes 0, mais 3. 2 vezes 0, 0. Menos 5 vezes 0, 0, mais 3. 0 mais 0 mais 3, 3. Então, a imagem da função para quando x for igual a 0, qual é o valor? 3. Letra C. A letra C pediu para nós encontrarmos o vértice da parábola aí que representa a função, né? O vértice da parábola que representa a função é um ponto. Então, ele possui o x do vértice e também possui o y do vértice. O x do vértice ele é determinado pelo ponto menos b dividido por 2 vezes a. Qual é o valor de b? Menos 5, né? Então, vai dar menos b dividido por a. Então, vai dar menos 5 dividido por 2 vezes 2, vai dar menos 5 quartos. Y do vértice é o menos o valor do delta dividido por 4a. Então, vai ficar menos o valor de delta, que é 1. Então, vai ficar menos 1 dividido por 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Então, deu menos 1 oitavo. Então, o vértice da parábola é no ponto menos 5 quarto e 1 oitavo. Menos 1 oitavo. Né? O x, esse é o valor do x, esse é o valor do y. Ok? Questão 10, né? A questão 10 também foi pedido para ser feita. A questão 10 fala o seguinte: considere a função quadrática definida no conjunto dos números reais, né? Pela lei de formação de menos x ao quadrado mais 4x. Letra A. Obtenha as coordenadas do ponto em que a parábola intercepta o eixo das ordenadas. Ordenadas é o eixo y. Para a parábola cortar o eixo y, o valor de x tem que ser igual a 0. Então, nós vamos ter que achar o valor de f de x quando x igual a 0. Então, toda vez que o exercício pedir o ponto em que a parábola corta o eixo das ordenadas, significa que você vai ter que substituir o x por 0 e encontrar o valor de f de x, ok? Então, vai ficar f de 0. Vai ficar menos 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Então, f de 0 é igual a 0 nesse caso. Então, temos aqui que o f de 0 é igual a 0. Então, em que ponto que a parábola vai cortar o eixo das ordenadas? No y igual a 0. Letra B. A letra B pediu para determinar os pontos em que a parábola intercepta o eixo das abscissas. Isso é, os pontos em que a parábola corta o eixo x. Para descobrir os pontos em que a parábola corta, né? Corta, porque pode ser 1 ou 2, intercepta o eixo x, significa que nós vamos ter que substituir o f de x por 0. Por quê? Para cortar o eixo x, o valor do f de x tem que ser 0. Então, vamos substituir o f de x por 0. Ficou menos x ao quadrado mais 4x é igual a 0. Olha, nós temos aqui uma equação de segundo grau. Para encontrar os valores de x, temos que utilizar o teorema de Bhaskara. Antes, descobrimos os valores dos coeficientes a, b e c. Qual é o valor do coeficiente a? Menos 1. Qual é o valor do coeficiente b? 4. Qual é o valor do coeficiente c? 0. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 4 ao quadrado
porque é b ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o valor de a, vezes 0. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes menos 1, mais 4, vezes 0, 0. 16 mais 0, delta é igual a 16. Descobrimos o valor de delta. Agora, temos que descobrir os valores de x. Jogando o teorema de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada do valor de delta dividido por 2 vezes a, nós vamos ter x é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes menos 1. Ou seja, onde tem b, colocamos 4, onde tem delta, colocamos 16, onde tem a, colocamos menos 1. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Então, vai ficar menos 4 mais 4 dividido por menos 2. Qual que é o valor de 2 vezes menos 1? Menos 2. Então, vai ficar menos 4 mais ou menos 4 dividido por menos 2. X, agora está na hora de encontrar o valor de x' e x duas linhas. Resolveu mais ou menos. Vai ficar menos 4 mais 4 dividido por menos 2, né? Dividido por menos 2. Então, vai ficar o seguinte. Menos 4 dividido por menos 0, dividido por 2, 0. Menos 4 dividido por menos 2, ó. Então, vai ficar menos 8 dividido por menos 2, 4 positivo. Desculpa mais uma vez, pessoal. Não é 4 negativo. É 4 positivo. Eu errei. Eu não sei onde eu estou com a cabeça. Perdão. Na próxima vez prestarei mais atenção. Desculpa pelo meu erro. Então, o valor de x aqui será 4 negativo. Letra C. Obtenha-se as coordenadas do vértice da parábola correspondente. Então, a gente vai querer o vértice da parábola, né? A parábola, o vértice da parábola é composto pelo x do vértice e y do vértice. X do vértice é menos b dividido por 2 vezes a. Então, vai ser menos 4 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 4 dividido por menos 2, menos com menos mais, 4 dividido por 2, 2. Encontramos o x do vértice. Y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. Então, vai ficar menos o valor do delta, que é qual? 16. Vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes menos 1. Menos 16 dividido por menos 4. Menos com mais. Menos com menos. Mais. 16 dividido por 4, 4. O vértice da parábola é 2 e 4. Ok? A letra D, eu falei que não havia necessidade de fazer, né? Ok, então. Agora, vamos para a questão 11. Questão 11, ela é muito tranquila. Olhem aí. A função quadrática definida no conjunto dos números reais por f de x é igual a x ao quadrado. A função é essa, x ao quadrado. Tem o gráfico representado a seguir. Determina as coordenadas do ponto A, B, C e D indicados no gráfico. Observem o gráfico. Eles dão os valores de x e quer que a gente encontre os valores de y. Se eles deram valores de x e quer que a gente encontre os valores de y, então vamos lá. Qual é o ponto A? Qual é o valor de x no ponto A? Menos 1. Para encontrar o valor de y, isso é f de x, vai ficar f de x é igual a x ao quadrado, ou seja, menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. Então, quando x é menos 1, qual é o valor da função? 1. Então, são as coordenadas de A? Menos 1 e 1. Isto é, x é menos 1, y é 1. B. Qual é o valor do x do ponto B? 1. Então, vai ficar f de x é igual a x ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado, né? Porque é o valor de x. No ponto B, 1 ao quadrado, 1 também. Então, no ponto B aí, o valor de x é 1, o valor do y também é 1. Ponto C. Qual é o valor de x? 2 negativo. Então, sabemos que a função f de x é igual a x ao quadrado. Ou seja, qual é o valor de x do ponto C? Menos 2. Então, no lugar do x, vamos colocar menos 2, que ficará menos 2 elevado ao quadrado.
Menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo, 2 vezes 2, 4. Então, quando x é menos 2, qual é o valor da função? 4. Então, o conjunto C é menos 2 e 4. Letra D. F de x é igual a x ao quadrado. O x do ponto D é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Logo, D é igual a 2 e 4. Encontramos as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Finalizou. Ok? Resolvemos a questão 11. Foi muito tranquila, né? Agora, a questão 13 é uma questão interpretativa. Ok? Onde eu vou pedir para que vocês foquem, enquanto eu falo, no gráfico aí da página 142, a questão 13. Ó. O gráfico abaixo é da função definida por f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Indique as afirmações verdadeiras, isso é, vamos ter que indicar quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Letra A. A concavidade da parábola é voltada para cima. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha o desenho. A concavidade dessa parábola é voltada para cima, ela é aberta para cima, né? Então é verdadeiro. Letra B. O valor correspondente ao y do vértice representará o maior valor de y na função. Isso já é falso. Por quê? A nossa parábola é côncava para cima. Se é côncava para cima, se trata de uma função crescente. O vértice da função crescente é o ponto máximo ou o ponto mínimo? É o ponto mínimo. Então, o y do vértice não será o maior valor do y, muito pelo contrário. O y do vértice será o menor valor de y da função. Então, a letra B é falsa. Letra C. A letra C fala o seguinte: o termo independente de x na função, isto é, C, é um número positivo. Gente, lembrando que C é o ponto em que a parábola corta o eixo das ordenadas, o eixo y. O ponto em que a parábola cortou o eixo y aí está abaixo ou acima de zero? Está acima de zero, não é acima de zero? O y, quando ele está acima de zero, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é positivo. Então, nesse caso aí, o valor de C, sim, vai ser positivo. Verdadeiro. Letra D. O termo independente de x da função, isto é... Não, já foi essa, né? A letra D. O valor de delta, b ao quadrado menos 4ac, é negativo? Sim. Por quê? Porque a parábola não está cortando o eixo x. Se a parábola não está cortando o eixo x, significa que o valor de delta foi um número negativo. Então, verdadeiro. Letra E. Não existe valor real de x para tal que f de x seja menor do que zero. Existe valor de y negativo? F de x menor que zero? Não. Então, a letra E também é verdadeira. Ok? Então, A é verdadeira, B falsa, C verdadeira, D verdadeira e E verdadeira. Ok? Meninos, para esta semana, vocês terão que copiar e responder esses 5 exercícios em uma folha separada e entregar no colégio na data marcada pela coordenação, isto é, segunda-feira da semana que vem. Esses exercícios são situações, problemas que são resolvidas através de uma equação do segundo grau. Então, são situaçõezinhas, problemas, ok? Cada situação você vai ter que interpretar, vai ter que ver como que você vai resolver ela, porque cada caso é um caso diferente, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida sobre os exercícios, eu estarei à disposição de vocês da segunda a sexta, das 7 horas da manhã, pode ser 7.
7 da manhã até as 17 horas da tarde. Lembrando que do meio-dia a 1 hora da tarde é o horário do meu almoço. Então, nesse horário aí, das 7 às 17, eu estarei à disposição. Caso vocês mandem algum questionamento, alguma pergunta depois das 17 horas, eu só irei responder no próximo dia, ok? Então, tchau, se cuidem e tenham todos uma excelente semana.